A Casa dos Budas Ditosos, capítulo 2. Aí eu, sem que nem pra quê, muito de repente, cheguei para esse negrinho, no pátio da quebra-coco de Dendê, e disse: hoje de tarde esteja na casa grande e velha, na hora em que minha avó estiver dormindo, sozinho, e não diga a ninguém. Ele estranhou e disse que não podia porque ia ter que catar ouricuri com a mãe e ficou revirando os olhos para cima e levantando os pés como se marchando sem sair do lugar e esfregando as orelhas com uma careta, como se quisesse removê-las da cabeça. Mentira, disse eu. Mentira sua, hoje é domingo, você vai. Ou eu conto a meu avô que você tomou ousadia comigo e ele manda lhe capar, como mandou capar finado Roque, seu tio. Você sabe que meu avô mandou capar ele, porque ele ousou com uma rapariga dele. E ainda dei um tapa forte, estalado mesmo, na cara dele. Ele estremeceu. Se preto pode ficar lívido, ficou lívido. Aliás, preto fica lívido. Engraçado. Você nota os lábios pálidos. Mas não disse nada, e eu ainda fiz menção de dar outro tapa. E não só dei porque não tinha planejado nada daquilo, e estava meio sem entender a situação, e também me deu uma espécie de gana de continuar batendo, e ao mesmo tempo uma sensação desagradável, como se tivesse medo de alguma coisa. Não sei bem descrever este momento. Em todo caso, depois de marchar parado e esfregar as orelhas novamente, ele respondeu que ia, e eu senti uma cócega funda me subindo das coxas para a barriga. Senti muitas outras vezes essa cócega. Até hoje sinto, mas nunca como nesse dia. Quando ele chegou, parou bem embaixo da arcada do salão, com aquele calção de saco de aninhagem, sem nada por baixo. Vi logo que era uma ereção impetuosa, uma força irresistível forçando o pano quase no meio da coxa esquerda. Ele cruzou as mãos por cima, uma posição que agora eu talvez possa considerar engraçada, mas na hora não me pareceu. Senti a cócega na barriga outra vez, mas ao mesmo tempo não gostei. Não sei direito por que não gostei, mas na hora achei que foi porque fiquei pensando como era que aquele negrinho, aquele projeto de negão, aliás, sabia que tinha sido chamado para sacanagem. E se eu quisesse somente pegar passarinhos, mostrar a ele os livros e lhe ensinar algumas letras do alfabeto? Só me lembro disso. Embora tenha certeza de que muito mais se passou atropeladamente por minha cabeça, e meu fôlego ficou acelerado. Então veio o estupro. Um inegável estupro. Domingo. E o nome dele era Domingos. Rodei os olhos por aquelas paredes, pareceu na minha cabeça Padre Vitorino na aula de catecismo, dizendo que domingo queria dizer o dia do Senhor. Dominus vobiscum et spiritum tum introbio ad altare Dei ita missa est. Aqueles latins do outro mundo que apareceu de um redemoinho e me pegou. Meus olhos só viam em frente. Meus ouvidos zumbiam e eu falei, levantando a saia e baixando a calçola. Chupe aqui. Não me recordo do que ele respondeu de pronto. Lembro que cuspiu para o lado e disse que aquilo não, nada daquilo. Curioso, está vindo de volta tudo como antes. Lembro que olhei para baixo e vi, no lugar geralmente designado por nomes ridículos, sob os quais a realidade é disfarçada, vi o que eu tenho que dizer com todas as letras, porque de outro modo vou agir conforme tudo que sou contra. Daqui a pouco eu consigo. É quase uma questão de honra. Não vou ficar satisfeita se não disser. Já razoavelmente emplumada e enfunada como um cavalo em combate, me senti poderosa. Marchei para ele, apertei-o no meio das pernas
e, mordendo a orelha dele, disse outra vez que ia contar a meu avô a ousadia dele. Chupe aqui, disse eu, que não sabia realmente que as pessoas se chupavam. Foi o que eu posso descrever como instintivo. Falei com energia e puxei a cabeça dele para baixo pela carapinha e empurrei a cabeça dele para dentro das minhas pernas, a ponto de ele ter tido dificuldade em respirar. Não me incomodei, deixei que ele tomasse um pouco de ar e depois puxei a cabeça dele de novo e entrei em orgasmo nessa mesma hora e deslizei para o chão. A essa altura, ele já estava gostando e se empenhando, e me encostei na parede de pernas abertas e puxei muito a cabeça dele, enquanto me encaixando na boca dele como quem encaixa uma peça de precisão, como quem dá o peito para mamar, como um prazer enormíssimo em fazer tudo isso minuciosamente. Eu gozava outra vez. Imediatamente, já possesse numa ânsia de me fazer fibrilar o corpo todo, resolvi que tinha que montar na cara dele. Cavalgar mesmo, cavalgar. E aí gozei mais. Não sei quantas vezes. Na boca, no nariz, nos olhos, na língua, na cabeça. Gozei nele todo. E então desci e chupei ele, engolindo tanto aquela viga tesa quanto podia engolir. Depois sentindo o cheiro das virilhas e depois lambendo o saco, depois me enroscando nele e esperando ele gozar na minha boca, embora ninguém antes tivesse me dito como realmente era isso. Só que ele não gozou na minha boca. Acabou esguichando meu rosto e esfreguei tudo em nós dois. É impressionante como eu fiz tudo isso logo da primeira vez. Porque foi mesmo minha primeiríssima vez. Eu nunca tinha visto nada. Nem ninguém tinha de fato me ensinado nada. A não ser em conversas doidas com as outras meninas do colégio. Principalmente as internas, que sempre ficavam meio loucas, como é natural. Grande parte dessas histórias não tinha muito a ver com o que efetivamente é feito, com exceção das histórias sobre algumas das freiras e outras alunas, que depois eu vi que eram mais ou menos verdade, e hoje sei que, na maioria dos casos, eram verdade. Suponho que devo ter um certo orgulho disso, devo reconhecer, sem modéstia, que sou um talento nato, uma predestinada, uma escolhida dos deuses, só pode ser uma sim. Não gosto de falar dessa maneira, mas não há como escapar. Existe alguma coisa de inexplicável nisso. Tenho que crer que nasci sabendo, de certa forma. De certa forma, eu nasci sabendo. Só pode ser, não me pergunte como. Eu nasci sabendo. Arrepios. Depois disso, praticamente nunca mais nos falamos, você acredita? Nunca mais nos falamos, mas continuamos a fazer as mesmas coisas e outras durante essas férias todas. Uma relação meio animalesca, que aproveita as oportunidades, sem que fosse necessário dizer nada. Era bom, era um dos muitos padrões que terminei aprendendo e que tem seu lugar, tem muito seu lugar. Estou com preguiça de explicar porquê e, além disso, quem tem sensibilidade aberta e aguçada nesse terreno sabe o que eu quero dizer. E explicar a quem não tem não adianta nada, ou quase nada. Só sabíamos isso, e depois ele ia embora. E se acontecia passarmos um pelo outro em lugares em que a gente se via, era como se não tivéssemos nos vistos. Não nos falamos mais e, quando voltei, anos e anos depois, quando eu voltava, eventualmente depois de bastante adulta, nós saíamos para pescar na canoa dele e trepávamos nus no meio do mar. Isso só terminou mesmo depois que eu entrei em outra órbita e nunca mais apareci. Sempre partíamos para nos agarrar automaticamente, quase todas as vezes que ficávamos sozinhos. A não ser nas raras ocasiões em que eu não estava afim e ele,
por alguma via telepática, sacava. Além disso, a iniciativa sempre era minha. Ele ficava esperando. Ainda nesse tempo de semi-adolescente e adolescente, eu ia com a minha avó ao outeirão. E era a mesma coisa, aperfeiçoada a cada encontro. Ele se viciou em me chupar e eu em chupar ele. E me dava muito prazer, nós dois atrás das portas, fazendo as coisas de maneira insubstituivelmente perigosa. Com o tempo, ainda nessas férias em que começamos, ele passou a botar nas minhas coxas. E a gente aprendeu a sincronizar o gozo. E eu fazia questão de que ele recuasse um pouco os quadris para gozar nas minhas coxas. Fiquei um especialista nessa prática. Até hoje acho muito bom em certas circunstâncias que não sei enumerar, mas sinto quando elas se apresentam. O homem não pode gozar fora, não pode cometer o pecado de Onã que, como você sabe, não foi se masturbar, mas ejacular no chão em vez de emprenhar devidamente sua cunhada viúva. Se não me engano, era a cunhada viúva, ou uma outra parenta em situação semelhante. Está no Velho Testamento, onde, aliás, como eu já disse, estão muitas outras coisas habitualmente denunciadas como reprováveis, que os padres e pastores fingem que não veem. Os padres, em suas bíblias, disfarçam as referências de Salomão com notas de rodapé e página, distorcendo de sentido e trocas de palavras. É possível que eu tenha alguma fixação mórbida por isso. Agora talvez esteja notando indícios. Curioso, nunca tinha me dado conta disso. O fato é que amantes, concubinas, por aí vai, são bastante encontradiças no Velho Testamento. Todo mundo sabe disso e continua com as pregações santimoniais a que até hoje não me acostumei. É capaz dessa história de onanismo, querendo dizer masturbação, haver sido inventada por eles, para não terem que admitir as relações hoje espúrias que a tradição relatada mostra. Uma vez li um conto de Isaac Bashevis Singer, em que ele se referia ao pecado de Onã de maneira correta e afirmava que, quando o homem ejacula no chão, um diabinho é gerado. Pode ser. O fato é que não está certo. Na hora de gozar, tem que recuar os quadris e não privar a moça dessa irrigação tão rica em significados e símbolos, tão misteriosa, afinal. Aconselhei várias outras meninas sobre isso e sempre disse a elas: o homem que não goza nelas não merece confiança. Ou então é um inepto que precisa ser treinado. Eu nunca deixei de gostar, sempre a adorei. Até porque, geralmente em pé, ligeiro e escondido, é muito bom. Por trás ou pela frente, evoca bons tempos. É meio Peralta e muitas outras coisas, dependendo de cada um, em cada momento. Enfim, é uma opção entre muitas e que não deve ser desprezada. Era o que eu fazia no meu tempo. Chega a ser difícil reconstruir como era complicado no meu tempo. Alguém devia fazer a sociologia disso. Eu sou do tempo do automóvel, da Garçonnière e da Demi Vierge. Ninguém sabe mais o que é isso. E eu tenho até uma certa saudade. Acho o motel sem graça, sem nenhum condimento. Mesmo os metidos a criar ambientes românticos ou eróticos. Nesse ponto, sou obrigada a reconhecer meu reacionarismo, embora não radical, é claro. E a hipocrisia da época era mais agressiva. Dava muito gosto a quem a desafiava em seus mandamentos. Acabava resultando num grande prazer. A transgressão era mais satisfatória. Melhor para o ego. Vários namorados meus, inclusive meus 2 noivos, eu já mulher completa, desde priscas eram, achavam que eu era virgem
e diziam abertamente que não tinham preconceito, pois só se casariam com virgens. No segundo noivado, que chegou perto do casamento, e graças a Deus só chegou perto, com aquela bicha enrustida e meio impotente, eu já estava até pronta. Veja que coisa ridícula. Outrageous, best, but true. Já estava pronta para fazer uma recuperação da minha condição vaginal, restaurar o ímen. Muita gente restaurou, sei de vários casos. Fico pasma quando penso nisso. Mas é verdade. Eu já tinha o nome de 2 médicos aqui no Rio. Já tinha planejado tudo. O passado me condena. Me dá vergonha quando falo nisso. Mas era o tempo. Tem que se dar um desconto. De longe as coisas parecem fáceis. Na verdade, era uma barra. Intervalo. Vamos tomar um uísque? Eu não devia beber, mas as favas com isso. Vou morrer de qualquer jeito. Intervalo para um whiskinho, se não for por nada. Pelo menos porque in vino veritas. Mas, enfim, de modo geral, era um barato brincar com a hipocrisia e driblá-la criativamente. Essa amiga de quem eu já falei, a Norma Lúcia, que nunca mais vi porque casou com um milionário sul-africano e foi morar lá, mas uma vez na vida ainda me escreve. Depois eu quero falar mais sobre ela. Ela é mais tarada do que eu, muito mais. É um assombro. Já deve estar um tanto passada dos 70 e na ativa. Ainda mais agora que o marido ficou paralítico e meio gagá. Essa amiga me deu grandes lições de anti-hipocrisia aplicada, usando a força dela contra ela, como dizem que fazem os lutadores de jiu-jitsu. A maioria, a manobra de pegar no pau de forma que ele pense que é a primeira vez em que a indigitada pega num pau. Nunca tomar a iniciativa e apenas na terceira ou quarta tentativa deixar toda relutante e pudica que ele puxe a sua mão. E aí pegar de leve, como se estivesse tocando um bibelô de casca de porcelana, dedos hesitantes, a mão quase flácida, até ele dar um risinho superior e grunhir. Pode apertar. E então ele explica. Você escuta atentamente e receosa, que é natural para uma mulher inexperiente pegar daquela forma. Mas agora você sabe, deve se apertar. E aí, a princípio, sem muita convicção, mas logo fazendo progressos, você passa a apertar à vontade e até abrir a braguilha dele, que naquele tempo era de botão e nunca de fechecler. Já que fechecler, para os machos mais ciosos de sua machidão, era coisa de viado. Abrir com os 2 dedos habilidosos, na hora interminável em que ele começava a meter a língua em sua orelha e babar tudo. Até hoje é um mistério para mim a razão por que os homens consideram de rigueur meter a língua nas orelhas das mulheres no começo dos dares e tomares. Vai que eles trocavam informações sobre isso e acabaram formulando um ritual. Não que eu seja absolutamente contra, mas a obrigatoriedade do lambuzamento às vezes dava uma certa exasperação ou impaciência. Depois, graças a Deus, paravam. Geralmente era só nas primeiras vezes. Número 2. Manobra para chupar. Isso era sempre, sem pré-remo, a primeira vez. Era tal obsessão dos homens pela primeira vez que iam para a cama com uma mulher de 40 e ela conseguia convencê-lo de que era a primeira vez que ela chupava alguém. Que maravilha! Eu nunca fiz isso, sabia? Só com você. Nunca fiz com ninguém. Só sabia disso por ouvir falar. Nem acreditava. Ai, achei que ia ter nojo. Mas com você eu não tenho essas coisas. Ainda hoje acredito que a maioria dos homens é assim. Juventude descontraída e tudo.
Outra coisa, nunca deixar que ele acabe logo na tua boca. E, se por acaso acontecer, cuspir, lavar a boca, esfregar lenço e assim por diante. O pela primeira vez, nesse caso, era ainda mais importante do que o de chupar simplesmente. Mulheres casadas diziam aos amantes, e muitas ainda dizem, eu suspeito, que jamais fizeram ou fariam isso com o marido. E os cretinos acreditam. Não existe coisa de que homem se gabe mais do que a amante fazer com ele o que não faz com o marido. Tudo chute, a armação. Sexo anal? Mesma coisa, etc, etc. Oh, é a primeira vez, devagar, tá? Grandes atrizes se perdem todos os dias. Norma Lúcia era uma gênia. Ela e eu subíamos juntos a Rua do Chile com semblantes de moças mais ou menos recatadas e absolutamente de família, olhando as vitrines e tendo altos papos de sacanagem. Altos papos mesmo, porque eu sempre tive minhas tinturas e ela era meio intelectual. Escrevia em suplementos literários e se esfregava com pintores por causa de quadros. Chegou até a conseguir que o namorado comesse um pintor viado em troca de quadros. Ela era uma danada. Esse negócio de primeira vez mesmo, ela batizou em latim Principium Primae, não sei o que, qualquer coisa assim, somente para poder encetar papos de sacanagem com Almeida Júnior, um professor de filosofia da faculdade, e tiraram sarros com ele, sarros pesados, mas só sarros, porque ele tinha medo de meter nela. Havia muito homem assim, pelo menos na Bahia. Aquela rua Chile de antigamente, aqueles homens nas portas das lojas, todos de branco e apalpando ou pinicando os bagos, alguns passando a mão para cima e para baixo. Acho que era um tipo de moda. Não sei por que faziam isso. Sempre me pareceram um bando de hipopótamos no cio. A gente, nas hipopótamos, sou obrigada a reconhecer, a gente rebolava bastante quando passava por eles. E Norma Lúcia gostava de ouvir piadas grossas como: eu lhe dou um banho de gato, sua putinha. Ou então, bonito cu. E outras que tais que ela atraía isso. Algum deles dizia esse tipo de coisa a ela toda vez que ela passava. Ela fingindo que não ouvia, mas ela adorava. Eu digo que tenho saudade, e não deixa de ser verdade. Mas é como se eu pudesse separar as coisas boas das ruins. Impossível. Era um tempo difícil mesmo. Tínhamos que ser artistas em diversos campos. Um dia, apareceram umas mulheres de calça comprida. Isso eu já com uns 30 anos ou mais, nessa dita Rua Chile. E houve um tumulto. Da mesma forma que tiveram que chamar a polícia para tirar da praia umas francesas que foram tomar banho de mar de maiô de 2 peças. Já havia uma multidão de homens na balaustrada, e por pouco as francesas não foram passadas pelo fio da espada ali mesmo. Como eu já disse, barra pesada, pesada mesmo. Saudade é besteira. Há sempre muita idealização nisso. Eu, na realidade, não tenho saudade de nada, a não ser do auge da juventude madura. Mas eu queria ser jovem trazendo na cabeça tudo que aprendi até hoje. E aí, não podia. Eu ia ser ditadora do mundo. Está certo. 2 plásticas na cara, uma nos peitos, mas e nas pernas, onde eu não fiz nada? Só uma massagem ou outra? Iguais as da Madalena Dietrich. Parece até que ela é minha prima pelo lado alemão da família. E eu partilho com ela a bênção de ficar com essas pernas até morrer. Até porque minha morte... Não, mais tarde eu falo nisso. Não quero baixar o astral, lembrando que minha morte vinha aí a qualquer hora, essa doença. Isso mesmo. Quem sabe eu não estou me habituando à ideia. Mais tarde eu falo nisso. Falo nisso abertamente, quanto mais aqui. Mais tarde. Pois é,
Hoje sou uma das melhores de quase 70 no Brasil. Uma das melhores do mundo, eu sei o que estou dizendo. Imagine como eu era entre os 30 e os 40 e poucos. Na minha opinião, a melhor idade para qualquer mulher. Com exceção da que se casa para engordar, realçar celulite, usar meia contra varizes, assistir novelas, entrar em concursos de televisão, limpar o catarro dos filhos e o próprio, e encher o saco do adúltero de meia tigela que a sustenta. Eu era ótima, mas ótima mesmo. Não dessas ótimas de segundo time esforçando que você vê por aí, mas ótima mesmo. Afrodite, Helena de Troia, Frinéia. Não dou ousadias contemporâneas. Talvez Ava Gardner. Um pouco de Ava Gardner e Sophia Loren no apogeu. E me sinto um pouco desperdiçada, embora infinitamente menos dos que a maioria avassaladora. Quero e não quero voltar àquele tempo. Ambivalências. Sempre fui muito ambivalente. Não pareço, mas sou. É uma condição bastante interna, mas sou. Ninguém diz, mas sou. Por exemplo, além de ter saudade do tempo das coxas, ainda vou contar algumas aventuras do tempo das coxas. Tenho material para 2 guerras e pazes. Passagens espetaculares uma vez com o padre Misael em pleno colégio de freiras. Outra vez com meu noivo Maurício na porta do apartamento onde estavam dando uma festa e eu gozando como 20 ambulâncias desgovernadas. Outra vez com meu tio Afonso no banheiro e minha tia Regina, mulher dele, querendo entrar. E essas são somente algumas. São assim as que me vêm de cabeça nesse momento. Eram tempos ótimos, em vários sentidos. Mas nihil est ad omni parte beatum. Acertei essa, outra que Norma Lúcia me ensinou. Mas dessa vez não tinha relação com comer nenhum professor casado. De óculos sem aro e cara de santarrão devotado ao partidão, como o Almeidinha. Foi só para sacanear o velho Pedrão. Depois que ele não aguentou mais, ela cruzando e descruzando as pernas e mostrando até as amígdalas nas aulas de direito romano. E aí, um belo dia, ele não se conteve mais e acabou cantando ela. Uma cantada deplorável, em que ele tentou usar a linguagem e as referências que estavam em moda entre os mais jovens e se saiu grotescamente. Foi nesse dia que ela falou isso em latim como resposta. É uma citação de alguém. E disse mais que ele podia continuar olhando as pernas dela. Ela tinha até prazer em exibi-las e ele era merecedor. Até pela sua sensibilidade e estatura intelectual. Mas dar jamais de la vie. Incogitável. Ele não percebia? Além do mais, disse ela, eu sou virgem. O senhor, pelo visto, anda acreditando nas histórias que ouve desses oligofrênicos por aí, que não têm o que fazer e não passam de um bando de donzelões frustrados. Eu sou uma moça de princípios. Norma Lúcia era diabólica. Me contou que o velho quase morre não sei quantas vezes. E um dia se exibiu para ela na sala dele. Até em surpreendente boa forma para a idade. Ela então, Norma Lúcia, grande Norma Lúcia. Isso é de deixar o universo boquiaberto. Pelo menos o universo dos que viveram aquele tempo. Disse sim, que lhe daria alguma coisa. O velho babou, perguntou o quê? Então está tudo azul? Tudo azul? Coitado, era assim que ele achava que a gente falava em nosso meio. Ela conteve o riso e disse que dependia do que ele considerava tudo azul, porque o que ela ia dar era uma lisadinha rápida, mas só uma lisadinha. E deu a lisadinha mesmo, e foi embora, com uma leve
Rabanada jovial, jogando um beijo para ele, já da porta entreaberta. E não passou dessa alisadinha. Com toda a certeza o velho ficou maluco. Já esqueci os pormenores do comportamento dele depois desse episódio. Eu sei mesmo é que ele ficou perturbadíssimo e morreu alguns meses depois. Claro que a humilhação deve ter ajudado. Embora eu não chegue a ter pena propriamente, por causa daquela pose de austeridade dele, moral acima de qualquer dúvida, baluarte dos mais elevados valores éticos e cristãos, censor de revistas e jornais que gostava de insultar os alunos com palavras que ele descobria em sua biblioteca bolorenta e que os meninos tinham que ir ao dicionário para descobrir o que queriam dizer, como precito, que nunca ouvi nem li ninguém mais usando e que nunca esqueci. Precito, para ele, você conhece o tipo. Geralmente, por trás dessas carrancas intolerantes e cheias de si, se esconde um poço sem fundo de concupiscência e sordidez. Fariseu safado, bem feito, muito bem merecido. Eu cheguei a dizer que não tenho saudades de nada, mas tem algumas, muitas até. É natural. Não seria normal não tê-las? Saudades daqueles bailes americanos, por exemplo. Os navios da Marinha Americana aportavam e o mulherio ia aos píncaros. Havia bailes nos navios e bailes em clubes. Os quirômanos baianos. Quem nos ensinou essa palavra foi o velho professor Mendonça. Esse sim, uma pérola de pessoa. Maluco beleza. Porque, como se diz agora, grande homem. A gente morria de rir com ele. Os quirômanos baianos, ou seja, os viciados em mão, que eram praticamente todos, ficavam revoltadíssimos. Mas a gente não estava nem aí, nem chegando. Eles ficavam assim indignados porque sabiam que a gente dava para os americanos e não dava para eles. Quer dizer, a maior parte não dava propriamente, pela razão de sempre, a necessidade de permanecer tecnicamente virgem. Mas dava, em última análise. Até hoje me espanta essa himenolatria. Era a honra da mulher. Que horror. Ainda existe, sabia? E existe aos montes. É de cair o queixo. De vez em quando toma um susto. Pitigrilli, um escritor que hoje ninguém lê, mas andava em voga e que as moçoilas não podiam nem chegar perto, mas cujos livros davam sopa na biblioteca do meu pai e na de Norminha. Mais um ponto para a minha família, nossas famílias, aliás. Dizia mais ou menos que, em vez de se preocuparem tanto com a integridade dessa honra, melhor fariam as mulheres italianas em lavá-la, com água mesmo, e não com sangue, pelo menos uma vez por dia. E, de fato, é triste. Acho que, como ele próprio ainda disse, viver numa sociedade em que a honra feminina é portada entre as pernas, que coisa mais besta, meu Deus do céu. Mas não é. Às vezes me dá vontade de fazer um comício. Quantas vidas se perderam? Quantos destinos se estragaram? Quantas tragédias não houve? Quantos conventos não foram abarrotados desumanamente por causa da honra de tantas e tantas infelizes?